Fala galera, tudo bom? Hoje eu vou fazer. Eu não tava esperando ter que fazer esse vídeo, né? Então não tá programado de fazer edição, nem nada do tipo. Do jeito que eu gravar aqui, eu vou subir esse vídeo. Eu vou ter que falar de um tema chato, né? Que virou notícia aí nos últimos 2 dias, né? Quem é da área de desenvolvimento de jogos já tá ciente, já tá sabendo, né? Que a Unity, né? A empresa que gerencia, que faz a engine Unity, ela anunciou que para 2024 vai ter uma alteração na forma como eles cobram dos desenvolvedores, é, a forma como é cobrado para quem desenvolve com a engine Unity, né? Vou tentar explicar de uma forma que fique simples de entender todo esse contexto, tá? Hoje em dia, quando você vai fazer um jogo, né, que você é um estúdio indie ou um estúdio até de médio, grande porte também pode ser, né? Você tem a seguinte opção na sua vida, né? Se você vai desenvolver toda a parte de conexão do jogo, de exportação, de suporte a vários tipos de hardware, né? Ou se você vai utilizar uma engine pronta, como é o caso da Unity, da Unreal, entre várias outras aí. E aí, essa decisão, ela para uma grande empresa como uma Blizzard, uma Activision, uma EA Games da vida, né? Eles podem se dar o luxo de perder anos desenvolvendo uma tecnologia de IP, né, de engine, assim como era feito há alguns anos atrás, né? Quem começou a desenvolver jogos ali nos anos 2000 sabe que era uma dificuldade extrema você conseguir desenvolver porque você não tinha engines gratuitas. Você até tinha uma ou outra ali, tipo uma CryEngine, por exemplo, que você podia pagar a licença e essas licenças eram absurdamente altas, né? Era extremamente caros, papo assim de 20, 30 mil, 40 dólares, 20, 30, 40 mil dólares para uma licença e tal. E você tem algumas opções no mercado de engines para você poder utilizar nos seus jogos, né? A Unity, ela é, se não for a mais utilizada para desenvolvimento de jogos. Por quê? Porque além dela ser gratuita até então, né? Você tem uma facilidade em termos de usabilidade, no meu ponto de vista, em comparação a outras engines. E a Unity construiu todo um ecossistema de comunidade que vai produzir assets complementares à própria engine e fica disponibilizado para ser comprado na Asset Store. Para quem não sabe, eu tenho um estúdio de games, né, chama USMI Games. A USMI ela começou em 2020, finalzinho de 2020 ali. Eu estava num processo de venda da minha empresa e aí eu decidi começar a botar em prática um sonho que eu sempre tive, que era de desenvolver jogos, né? E montar o estúdio. E naquele momento, a Unity pareceu ser a melhor opção para que a gente pudesse desenvolver os jogos do estúdio, né? Porque como que funciona a licença de engines, né? Normalmente, tanto a Unity quanto a Unreal, quanto as outras que tem no mercado aí, né? Tem a da Amazon e tudo mais, tem a CryEngine. Normalmente a licença funciona assim. Você desenvolve o jogo sem custo. Talvez você vai ter que comprar algum asset ou outro dentro da Asset Store, mas o custo é bem ok, assim, né? Não é nada demais. E se o seu jogo fizer sucesso e conseguir fazer muitos downloads e tal, e conseguir monetizar um valor X lá, né? No caso, a Unity tinha o valor ali, se o seu jogo fizer mais de 100 mil dólares, se não me engano, você começa a pagar um royalties, normalmente de 4 a 6% ali do faturamento, tá? Que eu acho super justo, tá? Eu acho super justo porque toda a tecnologia que está embarcada dentro de uma Unity da vida são anos e anos e muito dinheiro envolvido para se construir uma engine com toda a infraestrutura que a Unity tem, assim como a Unreal também, assim como todas as outras, tá?
Então eu acho super justo. E tava tudo certo pra gente. A gente começou a desenvolver o TOS, a gente fez o primeiro teste de estresse, porra, foi show de bola. Tivemos alguns problemas de performance no client, tivemos, mas é, já estamos há mais ou menos um ano aí fazendo alterações no client, estudando e vendo possibilidades para melhorar gráfico sem piorar a performance, né? Conseguindo ter suporte a configurações que o TOS consiga rodar em vários dispositivos que tem um hardware mais em conta, né, e tudo mais. E tudo isso envolve, né, um custo tanto de tempo quanto de dinheiro para você poder aprender a ficar bom naquela engine, para você conseguir entender as minúcias e tudo mais, né? E aí a gente perdeu aí, principalmente, né, perdi aí meu último ano estudando a fundo a Unity, entendendo todas as minúcias para conseguir continuar tocando o desenvolvimento do Tales of Shadowlands, né? E aí, cara, eu fui surpreendido anteontem, né, com esse anúncio da Unity de que agora, a partir de 2024, a Unity passaria a fazer cobrança por instalação, tá? Eu vou tentar explicar aqui o que eu entendi até agora dessa brincadeira. Eu li vários lugares, inclusive o blog oficial da Unity, falando sobre esse tema, tá? O que foi anunciado foi o seguinte: a partir de 1º de janeiro de 2024, se você atender determinados critérios, quais são esses critérios, né? Você possui uma quantidade de instalação, se não me engano, é a partir de 1 milhão de instalação, e possui uma receita a partir de. Eu vou dar uma olhada aqui exatamente quais são os valores, porque eu não tenho de cabeça, tá? Novamente, eu tô fazendo quase uma live aqui porque eu não tava esperando ter que gravar isso e vocês vão entender o motivo de eu estar gravando esse vídeo. Mas basicamente, você tem dois critérios: o critério de quantidade de instalação e quantidade de faturamento. Esses são dois critérios. Então, se você atender esses dois critérios, além dos 4 ou 5% ali de royalties que você teria que pagar, você também vai ter que pagar agora por instalação. Então você imagina o seguinte cenário, galera. Se eu boto o meu jogo na Steam, por exemplo, né? E eu já tenho alguns custos envolvidos com a operação, porque além do custo de desenvolvimento propriamente dito, né? De compra de assets, de funcionário e tudo mais, eu tenho ainda que pagar 30%. Aqui, achei, ó. Vou tentar streamar aqui a minha tela. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Acho que... Aqui, ó. Vamos lá, ó. A gente tá aqui no blog oficial da Unity, tá? Então aqui você tem... Você tem aqui, ó. Antes você tinha os planos personal, que é tipo... Como se fosse o individual, né? Que qualquer pessoa pode ir lá e se cadastrar e fazer download e tudo mais. Que você não pagaria nada até conseguir 200 mil dólares de receita, tá? E aí, passando desses 200 mil dólares, você estaria pagando lá os royalties que está descrito nos termos de uso da empresa, né? E aí, você tem a possibilidade também de assinar o Unity Pro ou o Unity Enterprise, que aí você aumenta esse limite para 1 milhão de dólares de receita, né? E aí, a partir de 1 milhão de dólares, você começa a pagar também aqueles 4% e tal. Só que aqui ele fala que você precisa estar no Enterprise ou no Pro nos últimos 12 meses para poder fazer e tudo mais, né? E aqui eles anunciaram, ó, nova política a partir de 1º de janeiro de 2024. Não vamos ter mais o Unity personal, tá? Então, não vamos ter mais o individual. Você vai ser obrigado, em algum momento, a ser Pro, né?
Em algum momento você vai ter que pagar a mensalidade, que é um valorzinho salgado, né? Se não me engano, são 11 mil dólares por ano, tá? Salgado até pra gente, obviamente, né? E se não me engano, isso daí é por cadeira. Então, se você tiver mais pessoas dentro da empresa, você tem que ter várias licenças de Unity Pro, né? E aqui eles colocam aqui como é que vai ser essa cobrança por instalação, tá? Então aqui tem os valores de receita, né? No caso, para Plus e Personal, que antes era para 200 mil dólares, né? E o Pro e o Enterprise 1 milhão de dólares. Aí agora eles vão ter, além da cobrança do royalty normal que já tinha, que tá tudo bem, eles vão ter esse camarada aqui, ó, calculate your fee, a sua taxa, que de 1 a 100 mil installs por mês, isso é, se você tá ali no pacote personal ou o pacote Plus, se você tiver de 1 a 100 mil installs, ou qualquer outro aqui, né, no caso do personal e do Plus, você vai pagar 0,20 centavos de dólar por instalação. Então isso aqui é para acabar definitivamente com qualquer jogo indie, aí começa a surgir uma série de outras perguntas que foram feitas ali pro pessoal da Unity, né? Pô, se eu estiver fazendo um pré-release, né? Tô fazendo um early access, se eu tô fazendo sei lá, um beta, né? Eu vou ter que pagar também por essas instalações? E a resposta do pessoal da Unity foi: vai. Né? Não sei como eles vão fazer para poder fazer essa verificação, né? Como que eles vão fazer, aonde que eles vão mandar e tal. Mas eu tenho a impressão que se você, por exemplo, subir o seu jogo na Steam, a Unity vai cobrar direto da Steam e a Steam já vai tirar do seu dinheiro lá que você teria para receber, ou deve deixar sua conta negativada. E a mesma coisa para a Microsoft, caso você vá botar no Xbox, caso você queira botar pro PlayStation a loja da Sony. No caso, se você está exportando um jogo mobile para Android e para iOS, você também tem a mesma situação para a loja da Apple e a loja da Google. Eu não sei honestamente se a Unity, tá? Vou até voltar aqui para minha câmera. Eu não sei honestamente se a Unity já tem esses relacionamentos e tudo mais para fazer essa cobrança, e diz eles que eles já têm um puta sistema de tracking e tudo mais. Mas tem uma outra questão que ficou difícil de entender, que é o seguinte: eles compraram uma plataforma, eles se associaram a uma plataforma, acho que ano passado, de ads, né, de venda de ads e tudo mais, e parece que de alguma forma você vai ser obrigado a utilizar a plataforma de ads dele caso você esteja desenvolvendo o jogo mobile. Então, se você está desenvolvendo um joguinho que você tinha a ideia de ganhar dinheiro botando anúncio neles, você vai ser obrigado a utilizar a plataforma lá deles de anúncio. E aí eu não sei se tem desvantagem em comparação aos concorrentes, né? Google, Apple, Facebook e tudo mais. Mas só pelo fato de ter essa obrigatoriedade aqui, ó. Inclusive aqui, continuando, ó. Você vai ter que usar o tal do Unity Level Play para poder fazer, se seu jogo for um jogo que utiliza ads como forma de monetização. Parece que tem alguma coisa desse estilo, provavelmente porque aí eles controlam todo o dinheiro que está entrando de receita da brincadeira e automaticamente já descontam essa taxinha, né, essa taxinha bonita aí de 20 centavos de dólar. E aí, né, obviamente que para os amiguinhos que estão pagando o Pro e o Enterprise ali, que provavelmente são empresas que têm muita grana, né, porque é um valor considerável por cadeira, inclusive, né, eles deram um descontinho aqui de uma tabela que vai reduzindo progressivamente, mas o que parece é que se você tiver até 100 mil installs, você vai estar pagando aí 15 centavos, né? Um descontinho de 5 centavos de dólar, né? Então a gente está falando em dólar, não está falando em real. Então a gente está falando que basicamente o que aconteceu aqui é que todo joguinho que tem
na Google Play, na Apple Pay, lá na Apple Store e tudo mais, que usava a Unity para poder ser a engine, nenhum desses jogos eles vão conseguir mais ser gratuitos, né? Eu acredito que a gente vai ter um problemaço aí com jogos que são... Porque esse mercado de jogos mobile, ele já é um mercado muito estreito, né? Porque você tem que fazer um investimento para captação de usuários dentro desses sistemas de ads e, consequentemente, a sua margem ela é bem estreitinha ali quando você vende esses diamantes, essas moedinhas e tudo mais, né? Então, eu acredito que daqui para frente os jogos que são feitos em Unity, que os estúdios que permanecerem utilizando Unity vão ter que ter uma taxa de install aí de mais ou menos uns 5 a 10 reais, tá? Para você poder baixar o joguinho. Então acabou a festa daquele monte de jogo free dentro das stores, tanto de Android quanto de iOS, quanto de tudo mais, né? E aí como é que resolve? Como é que você faz nesse caso, né? Bom, você tem duas opções, né? Você tem a pílula azul ou a pílula vermelha. Você tem a pílula de aceita e faz a conta e vê se fecha a conta, né? Mais uma coisa. E aí, lembrando, né? Se eu tô fazendo um jogo PC que eu vou jogar na Steam, eu já vou pagar 30% para Steam, ainda mais essa taxa, mais os 4% de royalties que eles cobram também, mais algum tipo de vinculação aí que você possa ter em outra ferramenta que também cobra royalties, tipo uma Quixel da vida, tipo uma Houdini, sei lá, enfim, você pode ter outras ferramentas agregadas ali que vão te cobrar um percentual também em cima do sucesso do seu game, então acaba que você vai ter um lucro quase nulo e vai ter um custo também de investimento em marketing que talvez não se pague, tá? E aí você tem a segunda opção, que é uma opção complicada, né? Que é talvez migrar para outras engines. Aí eu vou levar o papo por uma questão de interpretação pessoal minha, tá? Eu gosto bastante da Unity, tá? Eu fiquei o último ano aí mexendo diariamente com a Unity. Ela é um pouco mais complicada de entender algumas coisas, mas você consegue chegar a resultados muito bons utilizando ela. Ela usa a linguagem C Sharp, que para mim é muito melhor para programar do que C++. Isso é opinião pessoal aqui. Só que esse tipo de anúncio me deixa muito puto. Por quê? Porque quando eu decidi utilizar a Unity, os termos estavam lá. Os termos estavam postos, né? E aí você sabe que desenvolver um jogo demanda muito tempo, né? Se você vê aí, a gente tá indo pro terceiro ano do estúdio, né? 2023, a gente começou aí no finalzinho de 20, né? Então a gente tá próximo de chegar a 3 anos de estúdio, né? Mas efetivamente funcionando como um estúdio mesmo assim, vamos falar que tem aí 2 anos e tal. Pô, beleza. Então, quando eu comecei o estúdio, você tinha um contrato ali estabelecido entre a gente e a Unity, de certa forma, né? Que são os termos de adesão, que ficava muito claro como é que ia ser a nossa relação, né? A nossa simbiose de estúdio com a plataforma. A partir do momento que por decisões corporativas, tá? Porque isso não tem cara, não tem jeito de ser alguma coisa que seja diferente de apenas lucrar o máximo possível. E óbvio que isso partiu da gestão aí do nosso amigo lá, que era o ACO da EA Games, né? Então, assim, aquele sistema corporativo que poluiu a indústria de games, né, que tornou a EA Games uma empresa insalubre, né? Eu amava a EA Games, cara. A EA Games era quem produzia o Ultima Online, quem não lembra disso, tá?
O último online era da EA Games. Eu amava eu joguei durante 8 anos, eu amava a EA Games. Mas hoje a EA Games é mais uma das empresas insalubres que a gente tem no mercado de games, porque hoje elas são controladas 100% por esses engravatados, né? E que os caras só querem especulação e lucrar o máximo possível. E aí esse maluco aí da EA Games foi lá e virou o CEO da Unity, né? E aí ele veio com essa proposta de merda de cobrar por instalação, né? E aí, só simplesmente pela ousadia da merda que ele tá fazendo, né? Sem entrar muito nos méritos em relação aos lucros cessantes que eu tô perdendo tomando uma possível decisão de migração de engine, porque foi feito um puta investimento dentro da Osmo. Eu vou abrir os números aqui para você, ó. Só de assets de Unity, o estúdio tem mais de $200 mil gastos em assets da Unity. Então, foi gasto um grande investimento para poder desenvolver o TOS. O TOS foi gasto mais de R$ 2 milhões até hoje no estúdio. Só de assets dentro da Unity Store foram mais de $200 mil de assets, né? E ainda a gente ia pagar 4% mais uma porrada de outras coisas lá e tal. Então, assim, independente de se essa decisão vai ser tomada ou vai se continuar, se não vai, tudo mais, mas, inclusive, é uma conversa que, obviamente, eu vou discutir com o meu jurídico da empresa, vou discutir isso com o Douglas, vou discutir internamente com todo mundo que faz parte da empresa, né? A gente tem mais sócios internos, então a gente vai ter uma discussão longa daqui para frente para ver que decisão que a gente toma, se a gente vai continuar utilizando o Unity ou se a gente vai fazer a migração. Eu, particularmente, André, estou muito inclinado, honestamente, a mudar de engine, tá? Não porque a Unity seja ruim, tá? Mas porque essa postura de merda de fazer essa alteração nos termos de uso, e a gente tem vários agravantes pelo fato da gente estar aqui no Brasil, né? Porque nem recorrer juridicamente a gente consegue, porque se a Unity fosse uma empresa brasileira, por exemplo, a gente conseguiria acionar ela juridicamente, pelo menos para reaver o dinheiro que a gente gastou nesses assets aí, nesses $200 mil de asset que a gente já fez o investimento. Mas nem isso a gente consegue fazer, e abrir um processo lá nos Estados Unidos é impossível, né? Eu não vou desprender mais dinheiro para poder fazer um processo desse. Mas enfim, eu não vou me adiantar, tá? Mas a minha opinião sincera, honestamente, é que a USM deva migrar para a Unreal Engine 5, infelizmente, né, ter que pegar todo o conhecimento que foi adquirido aí no último ano e ter que aprender essa nova engine, tá? Como, obviamente, eu que estou à frente na parte de desenvolvimento, eu já estou me adiantando nesse quesito, independente da decisão que a empresa vai tomar, porque por mais que eu seja sócio da empresa, eu tenho outros sócios, e esses outros sócios precisam ter consenso com relação a que trajetória que a gente vai tomar, né? E como eu estou à frente da parte de desenvolvimento, eu já vou me adiantar e vou começar a estudar Unreal Engine 5, que era uma coisa que eu já estava querendo fazer há algum tempo, porque eu que faço uma boa parte do level design do TOS, e eu gosto muito do sistema de iluminação da Unreal Engine 5. Tá? A gente só não queria migrar isso no passado porque vai dar muito trabalho caso a gente opte por seguir trocando de plataforma, tá? Mas obviamente que a gente sabe, né, que a qualidade gráfica da Unreal Engine 5 é muito superior à que a Unity tem hoje, então o TOS vai ficar muito mais bonito até do que ele já está hoje. Tá? Independente da dor de cabeça que a gente vai ter para fazer toda essa migração, mas obviamente que todo o conhecimento agregado para poder fazer isso já foi adquirido nos últimos 2 anos aí, então a gente tem capacidade para poder fazer essa migração. O foda é que, né, se a gente optar por fazer uma migração de engine, aí eu vou abrir aqui um cronograma interno que a empresa tava tendo, que talvez não seja possível, porque
Isso aqui está programado para ser iniciado no dia 1º de janeiro. Ah, a gente não tem 1 milhão de receita mensal, a gente também não tem 100 mil instalações. Só que, cara, infelizmente a USM ela não é um estúdio indie pequeno. Como eu falei para vocês, foram investido mais de 2 milhões de reais nos últimos 2 anos de empresa, tá ligado? Então eu não tenho como correr o risco jurídico de lá na frente ter que ficar desembolsando muito dinheiro em dólar para poder pagar a Unity por causa de uma mudança de termos de uso nas últimas 24 horas, nos 45 do segundo tempo do lançamento do TOS, porque a gente também estava preparado para fazer um grande investimento no lançamento, no release e no beta do TOS, né? Então, cara, eu não sei ainda avaliar até qual é o nível do problema que a gente tem na mão, né? Qual decisão que vai ser tomada, mas particularmente eu, analisando tudo o que está acontecendo, eu estou muito inclinado a meu voto ser a gente realizar essa mudança de engine para Unreal 5, né? E obviamente tendo que ter o custo para poder aprender e fazer essa migração do cliente, por mais que não seja o fim do mundo, já que o cliente ele não tem tantas funcionalidades assim quanto o server, né? A gente vai manter o server do jeito que está e iria acabar migrando o cliente. Enfim, mas eu tô me adiantando aqui, essa ainda não é a decisão oficial do estúdio, tá? Tanto que eu tô soltando esse vídeo no meu canal, não tô soltando no da USM. Mas um pouco com um tom de revolta do que está acontecendo, porque honestamente eu acho uma filha da putagem o que está acontecendo, o que a Unity está fazendo, né? Por mim eu sairia da Unity só por causa disso, tá? Não, eles podem até voltar atrás e falar que não vai cobrar mais, mas eu não usaria mais pelo fato de você não ter uma estabilidade com relação ao acordo, ao contrato que você está fazendo, né? Porque a qualquer momento eles podem ir lá e mudar de novo e isso pode desestruturar toda a operação de um estúdio. E imagine, se eu estou preocupado, sendo que a gente tem uma certa estabilidade, imagina quem é desenvolvedor indie, quem vive de desenvolver jogos pequenos aí que né, tinha confiança plena e tal, você pode até não ser afetado efetivamente porque você não tem receita suficiente para poder ter que pagar, mas só pelo fato de ter essa alteração nos termos, né? No meu ponto de vista, numa análise um pouco mais jurídica do negócio, né? Todo cenário que envolve uma alteração contratual bilateral, que só um lado ganha, né? No caso aqui, só a Unity está ganhando nesse contexto, né? Sem uma ampla discussão e sem dar opções para quem já participa da plataforma de ter, né, uma forma de não precisar arcar com esses custos ou coisa do tipo, né? E aí? Acaba. Falei, tô gravando aqui, Vinícius. Tô gravando justamente falando sobre caso Unity, mano. Deixa eu mutar aqui. Enfim, galera, então eu vou ficando por aqui. Fico muito triste, chateado por ter que estar fazendo esse vídeo, né? Não sei aí o que vai se desdobrar dessa brincadeira, mas tendo atualizações eu faço outro vídeo aqui informando pra vocês. Ficando por aqui. Valeu.